reflexo de glória e graça. Somente a noiva do Cordeiro em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face e palavras celestes de luz, tem brilhado sobre a noiva, ó que reflexo de glória e graça, ó que reflexo de glória e graça. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face e palavras celestes de luz, tem brilhado sobre a noiva, ó que reflexo de glória e graça, ó que reflexo de glória e graça. Aleluias! Está refletindo sobre a noiva. Oh, que glória, que graça! Estamos felizes porque estamos em lugares celestial, porque nós conhecemos, reconhecemos o nosso parente redentor. Vamos cantar, esse será o último hino. Reconheci o meu parente redentor. Por isso estamos neste lugar maravilhoso nessa noite, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios 1:10, o qual ele prometeu que nos reuniria todos na tua presença, e aqui estamos. Essa maravilhosa luz, qual tem nos dado todos os instantes de nossas vidas. O meu parente redentor és tu. Havia outro mais próximo, mas sostes o único que desejou me redimir. Te agradeço, reconhecemos nosso parente redentor. És tu. Havia outro mais próximo, mas hostes o único que desejou nos redimir. Te agradecemos, tu és o milagre, tu és o milagre, és o milagre em nossas Senhor, obrigado.
Senhor, obrigado se chegamos até aqui. Foi só por ti. Os instrumentos, deixe ele invadir a sua alma nessa noite. Deixe os instrumentos solarem no mais profundo da sua alma. Ele está no meio dos louvores. Aleluias, aleluias. Oh, glórias. Em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti, olhamos pra ti. E te agradecemos, Senhor, obrigado. Deu-nos forças pra seguir, sim, só por ti, sim, só por ti. Estamos crendo por nossos amados, o restaurador da vida és tu. Agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão aqui só por ti. Tu és o milagre, tu és o milagre, és o milagre em nossas só por ti. Tu és o milagre, tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até aqui, foi só por ti. Somente os instrumentos. Deus continue abençoando a reunião nessa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos, dentro do nosso culto, enquadrarmos a cerimônia de casamento do irmão Felipe e da irmã Joana. Nós teremos 2 hinos, o noivo, a entrada de um porta-bíblia e o noivo, Tu és o meu rei. Depois as damas, a noiva na marcha nupcial. E aí nós teremos então a pregação da palavra. Nós temos dito aos noivos, e através do próprio pastor Vanderlei, nós, que a importância não é a cerimônia, não são quantas flores se colocam aqui,
não é quanto arranjo pode ser colocado na igreja, a grande importância suas vidas, a maneira como eles viveram até aqui e como eles viverão daqui para frente vai determinar como será o casamento. Eu queria chamar o pastor tal para fazer uma oração. Poderíamos juntar todos os pastores e orar por um casamento de duas pessoas que não seguem os preceitos de Deus, aquilo não teria nenhum efeito. Mas pode haver uma pequena cerimônia, uma oração dentro do escritório ou numa casa, e aqueles dois seguirem o que Deus determinou e ter uma vida completamente abençoada por Deus. E abençoado não quer dizer uma vida sem problemas, não. Abençoado é aquele que vence os problemas. Abençoado é aquele que resiste às intempéries. Essa semana, uma irmã me mandou uma mensagem sobre a árvore. O fogo passa nas florestas, os pássaros voam, os animais fogem e a árvore fica lá. Ela não pode fugir, né? Ela fica ali. O fogo vem e queima as folhas dela, tudo queima a casca, mas quando está vindo o fogo, a vida corre para a raiz. E daqui a pouco o fogo passa, de repente ela começa a soltar outra vez uma folhinha verde lá. Eu já achei que tinha consumido com ela, não. Ela permaneceu, ela perseverou. E nós precisamos dessa perseverança. Os verdadeiros casamentos, eles também têm essas dificuldades. Às vezes vem um grande fogo, alguém pensa, acabou, queimou tudo. De repente ele se levanta outra vez. Né? E que assim possa ser, então, o casamento do irmão Felipe, da irmã Joana Dark. Irmão Joglair, antes daqui da cerimônia, dê uma boa noite aos irmãos aqui. Irmão Joglair está conosco, chegou agora à tarde, tem estado ali ao lado do pastor Raimundo, em Curitiba, e nada melhor do que nós ouvirmos pelo menos um boa noite, né? Até porque domingo não estará aqui, mas seja bem-vindo, Deus abençoe, irmão. Obrigado, boa noite a todos os irmãos que têm vindo nessa noite para essa cerimônia de casamento, que sempre é algo muito especial, porque são dois jovens que estão no momento mais feliz da vida deles, Nós que somos casados passamos por isso e sabemos quão importante é isso, É um momento único para quem passa. Então, o casamento também nos remete a Cristo e a sua igreja, E estamos esperando o encontro físico com o nosso Senhor. Temos visto Ele em muitas formas já, como Abraão viu Ele em muitas formas, Mas chegou um dia que Isaac foi visto realmente numa forma física, Isso. E eu creio que nós estamos como semente de Abraão, justamente nesse estágio, esperando vermos o filho prometido, Então, eu estou feliz de estar com vocês, que Deus possa abençoar o pastor na ministração aqui. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe. Vamos. Amém. Vamos então à primeira música, entrada da porta-bíblia, um porta-bíblia e o noivo.
Agora tem as damas. A família resolveu sair todo mundo, né, irmão Edson? Não tem poucos dias, há poucos dias atrás, a irmã entregou um, agora mais um. Mas penso que essa é uma grande graça para um pai, para uma mãe, trazer os seus filhos ao altar, tá? E não só trazer ao altar, trazer como estão trazendo. Meninos criados dentro da palavra, debaixo de uma espiritualidade, né, irmão Edson? Graças a Deus. Também ela, né, irmã? Muito bom. Isso é uma pregação muito grande, sem palavras. Enquanto vocês estão entrando aí, Felipe, quem sabe hoje seja a sua primeira pregação pública, mas enquanto vocês estão trabalhando aí, vivendo, indo na escola, é uma pregação também. Mas chegar aí, da maneira que vocês estão chegando, livres do mundo. Nós podíamos aqui ficar falando o que é o mundo, e aí nós íamos saber o que significa entrar aí da maneira que você entrou, né? Vamos, cadê? Agora então a entrada da noiva. Vocês também repetiram, né? Deve ter alguma coisa nisso aí, não tem não? Vai que alguém vê passando no corredor. Vamos lá?
Felipe, Joana, vamos guardar a escritura, né, do casamento. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Uma escritura que pode ser conectada com muitas outras, mas eu preciso de uma frase dela aqui. Nós vivemos num mundo de muitas mudanças, né? Eu não sei até se isso é mesmo verdade, mas parece que sim. Geralmente, quando há mudança de tempo, as pessoas adoecem, né? Estava no frio, passa para o calor, adoece. Está no calor, passa para o frio, adoece. Você encontra alguém doente, fala, o que foi? É mudança de tempo. E aí adoece. As mudanças, elas geralmente enfraquecem. Mudança enfraquece uma casa. Um homem que não tem um endereço fixo, ele vai enfraquecendo os móveis, ele vai enfraquecendo os vínculos, ele vai enfraquecendo tudo ao seu redor, porque as mudanças vão enfraquecendo as coisas. Agora, veja a posição de Deus, verso 6 de Malaquias, capítulo 3, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso que você percebe que Deus nunca enfraquece. Deus nunca diminui a sua intensidade. Ele é sempre mais e mais e mais. E os homens, pela mudança de tantas coisas, nenhuma mudança afeta a Deus. E nós somos afetados por qualquer tipo de mudança. Vamos orar e depois nós entramos então no nosso assunto. Senhor Deus, nós estamos felizes junto com o Felipe, com a Joana, junto com o irmão Edson, com a irmã Zenilde, com o irmão Cefas e a irmã Gleusa, porque eu posso dizer que esse é um momento de vitória. Vitória de duas famílias representada em dois jovens, venceram as paixões da carne. São jovens puros nesse altar, Senhor. Venceu as influências de Satanás, venceram os ensinamentos mundanos, e aqui estão eles, ó Deus, no altar do Senhor, diante de Ti, para fazerem um voto de continuarem vencendo. E eu creio que eles, assim como nós, vêm aqui para que o Senhor possa nos dar mais instrução. Senhor, essa etapa foi vencida, e como eu venço a próxima, então nós rogamos ao Senhor que nos ajude nessa palavra, nesse culto, e aqui estão outras pessoas que, por certo, precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda, Senhor, principalmente quando essa ajuda vem da Tua palavra, quando vem do Deus que sabe todas as coisas e que criou todas as coisas. Eu preciso de Ti. E se eu fizesse uma oração, seria: eu quero mais de Ti, Senhor. Como levar a minha família no dia de amanhã, como me conduzir no dia de amanhã. E eu já tenho uma caminhada de 20 anos, ó Pai, mas eles precisam muito do Senhor nessa noite, e nós Te rogamos que o Senhor se dê a eles, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Podeis assentar. Eu sou Deus, eu sou o Senhor e não mudo. Bem aqui em cima nós temos uma escritura dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Há muitas pessoas que perdem o agir de Deus por não observar os princípios de Deus. O grande princípio de Deus para se identificar está aí bem exposto. Eu não mudo. Então, se eu encontrar uma ação de Deus no passado, e aí ele deixou a Bíblia Sagrada, eu conseguirei identificar a Deus daí para frente. Ele não muda, não há variação em Deus. O profeta chega a dizer que se Jesus curou alguém ontem, qualquer pessoa que se encaixar naquele perfil hoje, ele está obrigado a curar. Ah, mas Deus está obrigado? Ele está obrigado com a sua palavra. Ele disse que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As suas ações são da mesma maneira. Ele não tem distinção, não faz acepção. Então, se um enquadrou ontem e recebeu algo, qualquer um que chegar na mesma posição, ele tem que fazer isso. Mas nós sabemos que o mundo, e é divulgado demais aí as mudanças, tem que mudar, e agora, final de ano, eu preciso mudar, tem que mudar tanta coisa. Geralmente tem que se mudar aquilo que está errado. E o que Deus quer que nós tenhamos é um bom princípio para que não comece errado e depois tenha que ficar fazendo mudanças, por causa do enfraquecimento que essas mudanças trazem. Mas eu quero mostrar uma maneira de Deus trabalhar. Quando Deus estava trabalhando com Israel, ele tirou Israel do Egito, e quando ele teve que passar na terra dos amalequitas, o rei, aquele povo, impediu que Israel passasse. Deus não fez nada naquele momento, mas aquilo ficou guardado na memória de Deus. Olha a maneira de Deus agir. Deus guarda as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E passado algum tempo, Israel se estabeleceu, vieram o tempo dos juízes, depois veio o profeta Samuel, logo depois de Samuel veio o rei Saul. E uma das batalhas, e que eu creio que foi a mais importante na vida de Saul, é uma comissão que Deus deu a Saul para que ele voltasse aos amalequitas e extirpasse da face da terra aquela raça e também aquele nome. E Saul recebeu a palavra do profeta, prontamente disse: eu farei como o Senhor tem enviado. E ele foi. Quando chegou lá, e não se deveria trazer nada daquele lugar. Os despojos de guerra, geralmente, os soldados se apropriam dos despojos de guerra. O que são os despojos? É aquilo, os bens que as pessoas daquele lugar tinham, elas foram mortas, os soldados vêm e levam seus tesouros. Quando eles chegaram ali, eles começaram a ver que havia muito gado, havia muita ovelha, e eles começaram a poupar aqueles animais. E quando chegou o momento decisivo de matar o rei, Saul não o fez. Ele poupou o rei também. Não, vou levar o rei e levar essas ovelhas, esse gado que tem aí. E os soldados, vendo essa ação do rei, eles tomaram, então, posse dos despojos, de tudo que Deus havia dito para não fazer. Eles fizeram e voltaram tranquilos, foram lá e venceram. Existe possibilidade de se vencer determinadas coisas fora da vontade de Deus. E esse é o grande mal de muita gente. Estou vencendo. Não estou errado, não, está dando certo. Não quer dizer que está dando certo, que é certo. Que eu estou dentro do que Deus disse. E eles foram, e quando chegaram ali, Samuel ouviu aquelas coisas e ele saiu, foi conversar com Saul. Ele disse: Saul, fez o que devia ser feito? Ele disse: fiz, está tudo certinho. Ele falou: mas e esse barulhão que eu estou ouvindo aí, mugido de ovelhas? Ele disse: não, sabe o que é? É que eu vi lá, o nosso Deus recebe sacrifício, pensei que nós podíamos trazer aquelas ovelhas
e oferecer em sacrifício a Deus. Olha quanta coisa boa que nós poderíamos fazer holocausto. E esse rei? O rei eu trouxe, eu fiquei com pena dele, tive misericórdia dele. Eu quero ler um trecho aqui de Joséfo, no livro da História dos Hebreus. Ele disse assim: Samuel respondeu então para Saul: não são as vítimas, vítimas são os animais de sacrifício. Então a ovelha seria a vítima do holocausto. Ele disse assim: não são as vítimas que são agradáveis a Deus, mas os homens justos que obedecem à sua vontade e só julgam bem feito o que ele ordena. O que agrada a Deus não é o sacrifício que você vai fazer, não, Saul. Não, elas são bonitas, são todas perfeitas, porque para o sacrifício tinha que ser perfeito. Aí ele disse assim: pode-se, pois, sem desprezá-lo, não lhe oferecer sacrifício. Se você não faz um sacrifício para Deus, pode ser que Deus não tenha isso como um desprezo. A própria Escritura diz sobre votos. Você não é obrigado a votar. Eu nunca fiz um voto. Quer dizer que eu nunca desprezei a Deus. Deus não tem nenhum ressentimento comigo. Mas o que diz a palavra? Mas se votar, cumpra. Eu não pedi para você fazer nada. Mas se você disser que vai fazer, então faça. Mas faça conforme você disse. Por quê? Os homens, eles, há algum tempo atrás, e por isso a mudança, o mundo mudou e enfraqueceu. Um homem, quando dava uma palavra para qualquer pessoa, aquilo valia mais do que uma nota promissória, um cheque pré-datado ou um documento registrado em cartório. Aquele homem deu sua palavra, ele corria atrás do que fosse necessário para cumprir aquela palavra. Não, mas você não precisa. Mas eu dei minha palavra. Mas o que... Mas eu dei minha palavra. O homem deu a palavra, aquilo ali, para ele, era um documento. Hoje, dar uma palavra e não dar tem o mesmo sentido. Não, eu te pago. E chegou naquele dia, não paga nada, também não liga, não fala, não vai lá acertar aquilo e passa por isso. E quando é cobrado, fala: mas espera aí, o que tem? Mas você me deu sua palavra. Não, mas palavra, quanto vale palavra? O profeta disse assim: se um homem não tem palavra, logo ele não vale nada. Por quê? Porque Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Porque o que é a palavra de Deus? É Ele mesmo. Então Deus tem sua palavra como sendo Ele mesmo. Aquilo não é uma coisa que sai dele e se perde, não. E Deus espera que os seus filhos tenham também esse tipo de comportamento. Então ele diz assim: não votem, não me falem nada, mas se me falar, cumpra. Senhor, mas falar como? Falar na oração é voto. Falar num propósito enquanto está ouvindo um culto, vou fazer isso. Quantos de nós quebramos votos sem saber que quebramos? Sem nos dar conta que quebramos. Por quê? O culto está acontecendo, desce uma certa unção e lá vem aquele propósito: eu serei melhor. Só que nós fazemos propósito sempre para amanhã. Amanhã cedo, né? Diz que segunda-feira é o dia que começa as dietas. Eu vou emagrecer segunda, eu vou fazer isso segunda. E depois, na hora do almoço, já quebrou tudo, né? Mas espiritualmente, quem sabe isso aí não teria problema. Tem, porque você faz um voto com sua própria saúde, com sua própria vida e vai quebrando, vai quebrando. Daqui a pouco sua saúde percebe que você não tem compromisso com ela e ela se vai. E aí você passa a ter um voto com a enfermidade, com a doença. Mas Deus, Ele cumpre cada palavra dEle. Tanto as que Ele fala que vai abençoar, como as que Ele diz que vai amaldiçoar. Por isso é que eu quis trazer esse trecho aqui. Olha o que Deus faz com Saul. Ele disse assim: pode-se
pois sem desprezá-lo, não lhe oferecer sacrifício, mas não se pode desobedecer a Deus sem desprezá-lo. O que ele estava dizendo? Saul, você desprezou a Deus agora de uma maneira irreversível. E aqueles que o desobedecem não lhe podem oferecer sacrifícios verdadeiros, que lhe sejam agradáveis. Ele disse assim: Saul, você trouxe esse monte de ovelhas aí para fazer sacrifício, só que seus sacrifícios serão vãos. Deus não vai se agradar do que você fizer. Qualquer coisa que você fizer agora, Saul, não significará nada para Deus. Por quê? Eu estou oferecendo sacrifício e estou oferecendo o que Ele quer. Sim, mas Ele havia dito para você, para o exército de Israel, para não trazer nada de lá. E você traz, e agora quer oferecer o que você trouxe de lá para Deus? Há quantas pessoas que querem oferecer coisas que vieram do mundo para Deus? E há muitos casamentos que querem oferecer a Deus um comportamento mundano. E aí entra a obediência, onde eu disse que poderia juntar todos os pastores aqui para orar pelo Felipe e a Joana, que não valeria nada se o que eles estivessem trazendo ao altar fosse desobediência. Nós não temos aqui os ensinamentos para os jovens, para a mocidade, para todos nós, que deve ser dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Daqui a pouco vão lá, desobedecem os preceitos de Deus, descumprem tudo e no dia do casamento se vestem maravilhosamente bem vestidos e vêm oferecer. Pode ser que o pastor não saiba, mas Deus que sabe todas as coisas e que não muda, e que sonda até a intenção dos corações, enquanto eles vêm lá para oferecer a Deus, Deus vai virando as costas, virando as costas, virando as costas, dizendo que eu não posso entrar nesse casamento, eu não posso participar, porque isso não é agradável, isso não cheira bem. Ainda que os pastores se reúnam e façam jejum, e orem, e coloquem as mãos sobre o casal, e abençoe as alianças, abençoe os enfeitinhos, abençoe tudo que eles trouxerem, Deus não pode abençoar. Deus não pode entrar naquilo, porque senão Ele está sendo contra a sua própria palavra. Aí você diria, mas então alguém que errou está isento agora de qualquer bênção? Não. Eles primeiro, antes de pisar o tapete vermelho ali, deveriam trazer a Deus arrependimento. Senhor, eu errei. Eu falhei, mas eu preciso de misericórdia daqui por diante. Mas quando chega a fazer como Saul fez, ele já não alcançava mais graça. Assim como Esaú. Esaú, ele vende a sua primogenitura e Jacó a compra. Pagou barato, muito barato naquilo. Por quê? Porque o outro não teve por valioso. Quanto você quer? Eu quero um prato de lentilha. Só isso, só. Então toma aqui e me dá para cá. E Jacó perseguiu a sua primogenitura e Rebeca viu o dia que o pai mandou Esaú caçar para ele, pegar uma caça e trazer, porque quando ele trouxesse a caça, ele iria abençoar. Só que ele vendeu. Olha o tanto que o sujeito é espertalhão. Ele já tinha vendido e agora ele ia se apropriar daquilo de novo. Não vendeu? Ele já tinha vendido. Aí nós falamos, Jacó enganou Isaac. Não, quem estava tentando enganar era Esaú, porque ele já tinha vendido. Como é que você vende uma coisa, agora vai vender de novo, vai colocar preço nela de novo, você vai receber uma coisa que não é sua? Rebeca chamou a Jacó e disse, ele vai pegar a sua bênção. Falou, aquela que eu comprei dele? Aquela que eu já paguei por ela? Isso é um engano? Ele não está enganando, não, ele quis comprar, mas ele não enganou seu irmão, não. Ele só foi pegar o que era dele, foi requerer. É meu, ele me vendeu aquilo, como é que agora ele vem
tomar conta, tomar posse de uma coisa que ele vendeu. Ah, mas você me deu um prato de lentilha, mas quanto você cobrou? Um prato de lentilha. Então, Jacó correu lá, matou um cabrito, fez um guisado, trouxe para o pai e foi e vestiu uma roupa de Esaú e colocou uns pelos, veio, o pai era cego. É você mesmo, Esaú? Falou, sou eu. Vamos trocar o nome de Esaú para primogênito? É você mesmo o primogênito? Sou. Por que você é? Porque eu comprei essa primogenitura. Porque eu dei valor para ela, porque ela tem significado. E o outro não é primogênito. Por que não? Porque ele desprezou, ele trocou ela, jogou fora. Então aqui está o sujeito, o dono do negócio. Vê que a própria Bíblia Sagrada, ela se explica. Não tem nenhuma trapaça nisso. Tem trapaça? Você vendeu, então agora eu vou receber o que é meu. Aí recebe. Passou um pouco de tempo, lá veio Esaú. Veio, trouxe e tal. Pai, aqui. Falei, como? Está aqui, ó, eu trouxe para o senhor. Falei, mas eu acabei de te abençoar. Como assim? Eu te abençoei agora há pouco. Não, pai. O senhor deve ter abençoado o outro. Ah, então foi Jacó, o trapaceiro. Foi muito mais Jacó, o verdadeiro. Porque era dele. Falou, pai, mas e agora? Ele falou assim, eu já dei a bênção para o seu irmão. Disse, pai, mas não sobrou nada. Ele disse, nada. Pai, mas nem alguma coisinha, nem uma coisinha. Não dá para fazer nem uma oraçãozinha? Nem uma oraçãozinha. Existem determinadas decisões que as pessoas tomam que nenhuma oraçãozinha pode ser feita mais. Não disse Deus, não ore mais por esse povo que eu não ouvirei. Senhor, o senhor pode ouvir todas as coisas, mas eu posso ouvir o que eu quero ouvir e posso deixar de ouvir o que eu não quero ouvir. Não faça mais oração. Por isso, irmão, quando você está aqui num culto, seja qual for o culto, seja qual a intensidade da mensagem, não vire a sua cara e saia pisando duro, porque eu não concordo com isso. Pode ser que não haverá mais uma oraçãozinha. Mas não sobrou nada? Não, porque aquele dia você virou a cara, saiu e vendeu aquilo por um sentimento. Vendeu aquilo por um eu acho. Vendeu aquilo por um eu não concordo, pela razão e foi embora. E agora, eu recebo alguma coisa? Não, nada. Nossa, já pensou Deus falar isso comigo? Não, não tem nada para você. Aí ele disse, por mais gorda que seja a vítima a ele apresentada, e por mais pura que sejam as ofertas por si mesma, ele as rejeita. Tem-lhes aversão, porque são mais efeito de hipocrisia que sinais de piedade. Eu trouxe essa ovelha. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Você está trazendo isso aqui para mim de um lugar que eu falei que não podia. Isso não me agrada. Aí ele disse, por outro lado, ele olha com vistas favoráveis aqueles que não têm outro desejo senão agradá-lo e preferem morrer ao faltar o menor dos seus mandamentos. E aqui entra, Felipe, a nossa bem-aventurança. Porque houveram tantas oportunidades de você ser um menino errado e da Joana ser uma menina errada. Mas eles tiveram por mais prazeroso passar pelo vitupério, sofrer a vergonha que o mundo traz sobre um rapaz que quer permanecer um cristão, sobre uma menina que quer permanecer cristã. Ela vai passar por deboches, por zombaria, mas ela diz, não, mas eu prefiro assim. Eu creio em Deus. Eu jamais desobedecerei a Deus. Aí vai vir aquele que diz, mas só um pouquinho não tem problema. Diz, mas nem um pouquinho. Não, mas aquilo ali Deus passa por cima falando, mas eu posso saber que Ele vai me perdoar. Eu não quero fazer errado. Eu não vou errar para ferir o meu Deus. Aí quando você vem aqui, Felipe, você tem tudo para dizer, Senhor, o Senhor quer ir morar comigo e a Joana? Ele vai dizer, pois não, Felipe. Aonde você preparou o lugar? É uma carroceria de caminhão, Senhor.
Só deu para preparar isso. O senhor vai conosco? Pois não, vamos. Deus nos acompanha nas nossas dificuldades. Deus nos acompanha nas nossas debilidades. Deus nos acompanha na nossa falta de condição, desde que nós tenhamos ficado por Ele. Desde que nós tenhamos permanecido por Ele. Não conta o profeta daqueles 2 casamentos, ele faz o casamento de um sujeito de muito boa condição financeira e uma pompa muito grande, um lugar muito bonito, e depois, naquele livro Geração, diz que chegou um sujeito num carro com o farol amarrado de arame, com a calça toda amassada. O profeta diz, parece que ele havia saído do estômago de uma vaca. Ele estava todo desajeitado e ele desceu da porta do carro. E foi lá e abriu a porta e desceu uma menina toda amassadinha, as vestes, mas não o testemunho, mas não a conduta cristã. Não é esse exterior que Deus está olhando. Não são essas vestes, não são esses enfeites. Lá dentro ela estava limpinha. E ele havia conversado com o irmão do irmão Brando e dizia, eu não tenho dinheiro para pagar um pregador. Falou, não, meu irmão faz casamento de graça. Falou, é mesmo, podemos ir lá? Falou, pode. E aonde que ele faz o casamento? Falei, faz na casa dele mesmo, na sua casa, na casa de um vizinho que tiver um espaço. E arrumaram um quarto e fizeram o casamento ali naquele quarto. E aí, depois do casamento, ele deu a mão para ela e saiu os 2 amassadinhos. E entraram no carro amarradinho de arame e foram embora. E um dia o profeta disse, eu desejei saber como eles estavam. E aí eu fui saber onde morava aqueles. Eles moravam numa mansão, num lugar muito bom. E o profeta disse, eu cheguei e fiquei olhando, espiando assim pelo buraco da fechadura e o pau estava quebrando lá dentro. Os 2 estavam se arrebentando. Não, mas lá não diz que eles estavam batendo um no outro. Palavras ferem mais do que determinados golpes. E nós fomos àquela festa, e aquele não sei quem aproximou de você, e não sei mais o que, e um arrebentando com o testemunho, com a imagem do outro. E aí o profeta, olá, diz que os 2 deu um pulinho, agarrou na mão. Olá, oi bem, o profeta chegou. Hipócritas, vocês estão oferecendo hipocrisia para Deus, mas Deus estava espiando do buraco da fechadura. Deus estava olhando a sua vida. Como vão as coisas? Está tudo bem. O profeta deixou os hipócritas e deu um pulinho ali naqueles outros 2 cristãos. Chegou lá, ele encontrou uma carroceria de caminhão, que ele deu uma ajeitada e os 2 entraram, e ele cortou alguma madeira e fez uma mesazinha, uma coisa, e quando chegou lá, ela estava sentada no colo dele, e ele estava dizendo, olha querida, esse mês não sobrou dinheiro para eu comprar aquele vestido, mas eu queria tanto comprar aquele vestido. Ela sabia que ele queria tanto. Aí ela disse, não tem problema, está tudo bem, eu tenho você e tudo. E o profeta, olhando o buraquinho, né, da carroceria, da casa, das paredes, tinha buraco para tudo que é lado. Era uma vida muito transparente, dava para penetrar a luz de Deus. E aí, o irmão Brana bateu, eles não precisaram mudar de posição. Da mesma posição que eles estavam, eles caminharam para diante de Deus. O problema é que as pessoas precisam mudar, Felipe. Quando a gente vem para a igreja, nós temos que mudar quem nós somos. Quando a gente vai encontrar com os amigos, nós mudamos quem nós somos. Quando nós vamos receber alguém, nós mudamos. Quando nós vamos fazer uma oração, nós mudamos até nosso tom de voz. Nós mudamos nossa palavra. Isso vai enfraquecendo, porque não há verdade naquilo. Não é genuíno. Deus não muda. Os filhos de Deus também
não deveriam mudar. Nós estamos caminhando com Deus para alcançar uma estatura imutável. A partir do momento que nós chegamos àquela posição, então não mudamos mais. Qual é a nossa posição? É o homem piramidal, é a estatura de um varão perfeito, que nós vamos chegar à perfeição quando os nossos corpos chegarem à transformação, à adoção final, não haver nenhuma mudança mais, para não haver nenhum enfraquecimento. Mas é necessário que nós já tenhamos uma fé imutável. E fé imutável é uma fé que eu gosto muito de usar o rei Davi. Aqui nós tínhamos o Saul. Deus o rejeitou, Deus tirou dele o reinado, mas Deus escolheu um outro sujeito, Davi. Davi tinha uma fé em Deus, Felipe, que ele não mudava ela. Até o dia que a fé dele seria sua própria morte. Sabe o que ele fez? Não mudou. Ah, não, mas naquele momento ele deu um jeitinho. Não, ele não mudou. Ele errou, ele falhou, e um dia o profeta chegou na sua casa e contou uma história para ele, e aí ele sentenciou o homem que havia errado dentro daquela história, e o profeta disse, esse homem é você. Ele disse, esse homem tem que morrer. Ele disse, esse homem é você. Ele não retirou aquilo. E Deus sabia tanto que ele não iria retirar, porque ele era um homem sem variação, que antes dele dar a resposta, Deus deu para o profeta, vai e diga a Davi, que vai acontecer assim, assim, assim. Quando ele disser que o homem tem que morrer, o profeta disse, mas Deus mandou dizer que você não vai morrer. Por quê? Porque Deus conhecia aquele homem, Deus sabia da inteireza daquele coração e sabia que se aquele homem sentenciasse a si mesmo, ele não mudaria porque ele corromperia. Não é o que ouvimos quinta passada? Esse homem tem que morrer, um homem desse tem que morrer. Mas Deus mandou dizer que você não vai morrer. Quando chegou para Saul, Saul queria mudar as coisas. Não, mas não pode. Mas Deus mandou dizer que ele não vai mais trabalhar com você. Deus mandou dizer que você não tem mais aceitação diante de Deus. Olha só. E agora, o erro desse Saul parece muito mais insignificante do que o erro desse Davi. Não é? Um vem e erra. Não, ele só levou umas ovelhas para oferecer sacrifício para Deus e poupou um velho. Agora o outro vem e erra, toma a mulher de um homem, adultera com ela, manda matar aquele homem, mas e as sentenças? Que Deus é esse? Que Deus estranho é esse que poupa uma coisa absurda dessa e não deixa passar uma coisinha dessa? Olha a diferença dos valores de Deus. O problema é que um estava obedecendo a Deus e falhou. O outro estava desobedecendo a Deus e venceu. E aí quando Deus veio tratar, Deus não veio tratar pelo ato. Deus veio tratar por quem eram aqueles sujeitos. Deus veio tratar por como pensavam aquelas pessoas. E aí, Felipe, nós precisamos de ter essa inteireza de Davi dentro dos nossos casamentos. Por quê? Porque quando nós errarmos e erramos, no casamento depende da maneira que nós vamos consertar aquilo. Se você fizer algo errado contra a Joana, o que é algo errado? É adulterar? Não, qualquer coisa errada. Qualquer coisa. Às vezes uma palavra. E aí ela dizia assim, Felipe, você me feriu. Não. Como não, Felipe? Você falou isso? Não, você pensou isso. Deus está de lá olhando assim, falou, eu vou tirar o domínio da mão desse sujeito. Existem muitos homens que não têm controle de suas casas porque Deus tirou. Porque eles falharam em obedecer a Deus e Deus é Deus e não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vem e ensina, ele vem e manda, ele vem e prega aqui, ano após ano, vocês crescem ouvindo a Deus, é assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer. Depois não fazem daquela maneira e fica tentando mudar a palavra de Deus para ela encaixar com você. Sabe o que Deus faz? Tira o domínio, porque o que Deus tirou de Saul? O reinado, que era o domínio, não é?
Então Deus tira. E quando nós estamos dentro das nossas casas como marido, nós somos como rei. Somos reis dentro daquelas casas. Nossa palavra é como a palavra de um rei. Deve ser assim. A palavra de um rei ali. Mas esse rei, ele é meio velhaco. Ele desobedece a Deus e depois fica mudando. E sabia que nós somos bons de briga, né? Essa briga de palavra, de argumento. E a pobrezinha vem de lá e nós argumentamos e falamos. Ela fica para trás. Eu venci. Venceu? Eu li no casamento do João, o profeta dizendo assim, às vezes eu sairia, se eu saísse daqui e fosse a um determinado lugar e tivesse um problema com uma mulher lá e voltasse para cá e dissesse para minha esposa, oh, querida, eu queria saber de você se algum dia eu tivesse algum problema, sabe? Por aí, tivesse um probleminha aí, se você me perdoaria. Ai, meu bem, claro, tudo bem. Aí ele disse assim, ela vai morrer daqui uns dias e aquilo vai acabar, ela vai esquecer. Só que Deus não esquece, não. Para Deus não está tudo bem, não. Se você não for lá e acertar a coisa como deve ser acertada, aquilo vai te esperar um dia. E aí, quando você tiver que comparecer diante de Deus, ele diz assim, mas e aquele problema lá com a sua esposa? Não, ela me perdoou. Ela perdoou o quê? Ela perdoou uma mentira que você fez, uma invenção de confissão que você fez. Assim, só que não passou aqui, não compensou seu cheque, senhor. Pode voltar para trás. E muitas pessoas vão perdendo o domínio de suas casas exatamente por causa disso, por desobedecer a Deus e depois tentar oferecer um sacrifício hipócrita para Deus. Quantas orações são feitas no altar e elas sobem a Deus como sacrifício hipócritas? Tem muito problema de casamento, de vida conjugal, que nem era para existir. Ele só existe por causa de uma desobediência. E desobediência é a partir do dia que você ouve. Eu posso descer e subir essa rua aí, não posso? Posso. Por quê? Porque não tem uma placa. Ninguém nunca falou. Aí vem um agente lá da BH Trans e coloca finca uma placa ali. E aí eu estou acostumado a passar aqui, eu passo por ela. A partir daquele dia eu posso ser multado. Não posso? Então, a partir do dia que você ouve do púlpito, lendo a Bíblia ou as mensagens do profeta, uma coisa que você não deve fazer e faz, a partir daquele momento você será multado. E aí as coisas vão vindo, vão acumulando, depois as pessoas vêm para cá oferecer sacrifício. Deus tem misericórdia, Deus não pode olhar para aquilo. Tem muita oração de pai e mãe para filhos que não serão ouvidas. Porque o problema é consequência de uma desobediência. E aí não adianta vir e chorar e orar. Meu Deus, será que não muda? Não muda, sabe por que não muda? Porque o único que podia mudar você feriu. O único que podia mudar aquilo, o único que podia desfazer aquele mal, você o desobedeceu, o desprezou, ele virou as costas para o sacrifício, e ele é Deus e não muda. Só podia pregar sobre Deus e não muda, aquele Deus que multiplicou o azeite da viúva, é o mesmo Deus. Só podia pregar sobre aquele que me enviou Elias lá na casa da viúva e encheu a botija de azeite, encheu a panela de farinha. É o mesmo Deus, aquele é o mesmo Deus. Enquanto ele estava enchendo a vasilha da viúva de farinha, ele estava fazendo com que a terra de Israel se secasse cada vez mais e mais e mais. Ele estava fazendo com que a casa de Acabe estivesse em fome, em carência de tudo que a viúva tinha. Por quê? Porque a viúva recebe o enviado de Deus e ele despreza o enviado de Deus. Então esse é o mesmo Deus. E é muito melhor nós tomarmos esse tempo aqui, Felipe, de às vezes os noivos ficam ali sentados até com medo, né? Fala, será que o pastor vai me bater? Não, não vai não. É muito melhor tomar esse tempo aqui para mostrar o outro lado do que
pegar essas florzinhas, foi bom que vocês não fizeram, e jogar aí no caminho. Um monte de pétalas, e vocês acharem que o casamento vai ser só isso, só essa coisa bonita, e um monte de menininho vindo, e mais um monte de coisinha enfeitando. Não! O enfeite desse casamento, eu até pensei, eu acho que você podia fazer isso, Felipe, arreda esse jarro para cá e põe a Bíblia aí no centro. O enfeite do casamento é isso, é pôr Deus no lugar de Deus. É tirar os adornos naturais e mundanos e colocar Deus. Entra ali o porta-bíblia, acho que é a única criança que realmente deveria entrar, o porta-bíblia. E o verdadeiro porta-bíblia é os dois corações ali. Se vocês mandar mais outras Bíblias aqui, mas não tiver a palavra dentro do coração, não tem nenhum efeito. Mas eles têm a palavra no coração. Tá? Então lá vem o porta-bíblias, e eu já usei isso. Vamos jogar aí, o pastor vai dar um presente para o casamento. Aí o pastor vem e faz um embrulho muito bonito e dá uma Bíblia para eles. E aí quando o noivo recebe, eles estão abrindo os presentes. Aí abre o presente. Ganhamos uma Bíblia. E põe ela lá. E aí vem uma testemunha e traz uma TV de 50 polegadas. E vem até torto, trazendo aquela coisa. Querida, nós ganhamos uma tela plana, um não sei o quê. Olha aqui que o seu fulano deu para nós. A Bíblia era a porta do céu dentro da casa. E ela foi recebida assim, ganhamos uma Bíblia. E a TV era a porta do inferno dentro da casa, e ela foi recebida com aplausos. E aí você pode colocar qualquer coisa. Às vezes a mensagem que foi pregada era a porta do céu dentro da casa. E aí recebe que o pastor foi muito duro. Meu Deus, mas será que precisava daquilo tudo? E às vezes não é só para os casando aqui. É para você sentado aí criticando as coisas. Eu acho que não precisava disso. Mas será que é isso mesmo? Aquilo era a porta do céu. Aquilo era a graça de Deus querendo abrir de novo a porta para a sua casa. E aí ela é recebida como sendo muito dura. Mas um conselho? Olha o que eles falaram conosco. Sem base bíblica, sem base nas mensagens do profeta, às vezes é recebido de coração muito aberto. E aquilo é a porta do inferno dentro daquela casa. Então a maneira que nós recebemos as coisas de Deus determina a maneira que nosso lar será. O hino que tocou no seu casamento, guarda ele. Tu és meu rei. Tu és o meu rei. Então fala e eu vou obedecer. O que o Senhor disser eu vou fazer. Sabe o que 3 valentes fizeram para o rei deles? O rei disse assim, eu fiquei lembrando aqui daquela fonte lá do outro lado do país, atrás do acampamento dos nossos inimigos, e deu uma vontade de tomar um gole daquela água. Aí aqueles que o tinham como seu rei disseram, vamos lá buscar água para o rei? Vamos lá. 15 quilômetros de filisteus acampados, e eles entraram no meio dos filisteus. E chegaram até a fonte, tomaram um jarro daquela água e trouxeram para trás e disseram, aqui está meu rei, toma da água que eu busquei para o Senhor. Às vezes essa é a vontade de Deus, Filipe, que nós nos submetamos tanto à palavra desse meu rei, que eu possa atravessar o mundo inteirinho. Mas o mundo está cheio de filisteus, de amalequitas, de não sei o que, mas eu vou lá buscar aquilo que glorificará a Deus. Quantos anos você tem? Tem 20 anos que o Filipe está atravessando o acampamento dos filisteus. Quantos anos você tem? E tem outros 20 que a Joana está atravessando o acampamento dos filisteus para ir lá do outro lado do inferno.
E o filisteu hoje é Satanás com as suas ofertas, e eles estão atravessando, cumprindo uma vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? É que vocês possam ser apresentadas como uma virgem pura, adornada a um marido, a saber, a Cristo. É o desejo de cada pastor apresentar a igreja dessa maneira para Deus, porque esse foi o desejo de São Paulo. E aí você entende isso e diz: pois então eu vou buscar essa água para Deus. Ainda que seja um golinho só, mas Deus vai ter o prazer de tomar nesses dias um gole dessa verdadeira água. Como que Deus não abençoa um homem desse depois? Como é que Deus vai mandar, vai tirar o reinado de um homem desse? Ainda que esse homem tenha pecado, sabe o que Deus fez? Falou assim: olha, o problema vai ficar só dentro da sua casa, mas você vai continuar sendo rei, porque você é um bom rei. Você é um verdadeiro homem para o meu povo Israel. Então fica aí. Por quê? Porque você me obedece. Porque você tem coragem de se submeter à palavra. Então, Filipe, isso diz que, ainda que você erre algum dia, mas se você não falha com Deus, se você não desobedece a Deus, Deus nunca tira a direção da sua casa da sua mão. Deus mantém ali. Existem homens que fracassam, existem homens que tropeçam, e às vezes você olha e lá está aquela esposa ao lado dele. Assim, por que será que ela permaneceu ali? Porque Deus não tira o castiçal da mão dele. Porque Deus não tira o domínio da mão dele. Por quê? Porque ele tem erros, mas ele tem a grande virtude, ele obedece a Deus. E aí ele consegue consertar seus erros, consegue levantar-se outra vez, e tem outros que são os machões, mas um errinho dele, a casa toda descamba. Por quê? Porque Deus tira da mão. Porque ele é melhor do que Deus, ele é maior do que Deus. Existem grandes homens que eles só precisam de um risco no chão para tropeçar e nunca mais se levantar. Porque eles são tão grandes que chegam a ser maior do que o socorro, maior do que o resgatador, e quando eles caem, nunca mais podem levantar. Por quê? Porque Deus tira de suas mãos. Davi, ou Saul, era o maior homem em Israel. Diz que do peito para cima, ele passava por cima de todo mundo. E Davi era menor dos seus irmãos. Davi não tinha aparência, mas ele tinha um companheirismo estreito com Deus. E isso faz com que esse homem permaneça sendo um homem segundo o coração de Deus. Você já pensou, Joana, casar com um homem que é segundo o coração de Deus? Isso aqui, vamos olhar para a esposa de Davi, ela diz assim: meu marido é o homem que Deus gosta. Nossa, mas que maridão, hein? Que coisa maravilhosa que você tem. É, mas quando ele foi agradar a Deus, eu ridicularizei ele. Estava conversando com uma menina, há uns dias atrás. Ela estava muito chateada, porque o marido dela foi dirigir para um pregador. Ele foi lá naquele lugar. É engraçado, não é? Vocês pedem a Deus um marido cristão, e quando ele vai fazer uma coisa que é de cristão, você acha ruim? Seu marido saiu para quê? Ele saiu para ir num culto, ele saiu para ajudar um irmão, ele saiu para fazer uma coisa para Deus, e aí ela acha ruim. E aí entra igualzinho a esposa de Davi. O homem, segundo o coração de Deus, o homem estava trazendo Deus de volta para casa. E quando ele viu que ele havia conseguido, a arca de Deus estava chegando no território aonde deveria estar, ele começou a dançar, começou a glorificar a Deus. E aí a mulher chegou na janela e viu ele glorificando a Deus. Ela chamou ele e falou: que coisa feia aquela sua na igreja, hein? Eu vi você hoje gritando lá na igreja, eu fico com vergonha de te ver chorando na igreja. Eu fico com vergonha de ver quando você levanta assim, já, aleluia!
Vê que tipo de visão as pessoas têm, ou às vezes o marido, porque nós podemos aplicar Davi nela também, quando ela sabe que Deus está entrando de volta dentro de casa, e ela começa a glorificar, e ela vem para frente, e ela grita, e ela chora, e às vezes ela se descabela, e aí o marido dizer, querida, você devia ter um pouco mais de compostura. É o que muita gente tem olhado para essa esposa do Cordeiro, que tem voltado outra vez a estar com ela, e quando nós estamos regozijando porque ele voltou, eles dizem, mas não precisa disso, que fanatismo é esse, que gritaria é aquela, para que aquilo tudo? Aquilo é porque ele voltou. E quando ele volta, é sinal de vitória. Uma coisa é muito certo, essa igreja não falhará mais. Por quê? Porque ele está de novo no lugar dele, porque ele foi outra vez entronizado, que ele assumiu o controle, porque a arca do Senhor está no lugar onde deve estar. Põe a arca do Senhor aonde você colocou, no centro. O centro das suas vidas deve ser a palavra. Eu estava falando com um irmão, ele disse, seu filho te obedece. Falei, porque eu tenho alguém acima de mim. Por exemplo, eu vou falar uma coisa com o João. E aí eu sei que meu argumento não é bastante. Aí eu vou e digo assim, João, o irmão Brana disse isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Ué, mas o que foi? É porque eu ensinei ele que há um superior. Eu posso mostrar para ele que o profeta disse que não é assim. Eu posso dizer para ele, meu filho, Jesus não se agrada disso. Eu ensinei ele, aí agora eu tenho autoridade para tomar o nome de Jesus Cristo e dizer para ele, o Senhor Jesus não agrada disso, ele obedece. Se você tiver a mesma coisa, você pode dizer para sua esposa, querida, isso vai ofender a Deus. É mesmo, Felipe. Ou você pode dizer para o Felipe, ele é o marido, cabeça da casa, não tem problema, você pode chegar e dizer, Felipe, isso vai ofender a Deus. Como ele já sabe que Deus é a instância superior, ele se rende. O problema é que as pessoas não colocam, eles querem ser o primeiro lugar, querem ter a preeminência. Dentro da sua casa, Felipe, não é você quem manda. Não, mas eu sou o homem, quem manda é a palavra. A palavra nos manda, nos governa, diz aonde nós devemos ir, aonde nós não devemos ir. Como o profeta irmão Brano, na mensagem Um Prisioneiro, ele disse, nós deveríamos ter o Espírito Santo em nossas vidas de uma maneira tal que deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proíbe e faríamos aquilo que ele permite. Mas quem é esse Espírito que pode nos proibir? Quem me comprou, quem me redimiu, quem deu sua vida por mim, quem me salvou. Agora, quando você vai em determinadas igrejas e vai dizer para determinadas pessoas ali dentro que elas não podem fazer, elas dizem, por que eu não posso fazer? Por causa da Bíblia, elas dizem, mas isso é passado, isso aí é coisa antiga, isso é coisa de São Paulo. Sabe o que seus pastores fizeram com vocês? Mostraram para vocês que o mundo é maior do que Deus. Mostrar para vocês que Deus não tem esse significado todo. E aí vocês desobedecem a Deus. E as mulheres vestem como elas querem vestir, os homens fazem o que eles querem fazer, e não tem ninguém que eles possam dizer. A palavra diz que não pode. Mas que palavra é essa? Isso aí é coisa de Paulo. Isso aqui é coisa de Paulo, o outro é de Neemias, o outro é de Ezequiel, o outro é de Ageu, isso aqui não tem nada de Deus então não. Então joga isso fora. Agora, aqui não interessa se falou Paulo, se falou Mateus, se falou Neemias, quem tenha falado para nós, Deus disse assim, assim deve ser, porque Ele não muda. E aí o Felipe pode olhar para a Joana e dizer assim, Joana, não veste essa roupa não. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Mas aí, e o meu desejo? Seu desejo tem que ser menor do que o de Deus. Ela pode dizer para ele, Felipe, não faça isso não, Felipe, porque isso não agrada a Deus. Mas e o meu desejo?
O seu desejo tem que ser menor do que o desejo de Deus. Tem que ser subjugado pelo que Deus pensa. Tem que ser subjugado. Ah, mas meu pastor falou que isso aí dentro da teologia era apenas costume. Então era costume de Deus. Já que ele não muda, nós também não mudamos. Já que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o costume continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem estava ajudando um irmão e aí ele foi perguntar porque ele queria apertar a esposa dele. Eu falei, não, irmão, quando nós não temos Bíblia para falar, nós nos calamos. Mas também, falei, mas não existe também. Eu só tenho aonde a Bíblia falou, eu paro. Eu só posso ir até aqui. Ele queria pressionar a esposa ali. Falei, não, irmão, não faça isso, não. Sabe qual que é a melhor pregação que você vai fazer para ela? Sua vida, o seu testemunho. Quer dominar bem a Joana? Dê um verdadeiro testemunho para ela. Quer ter muitos direitos com Felipe e Joana? Dê um verdadeiro testemunho. Uma coisa que ele tenha medo de ferir. Quando existe uma esposa cristã verdadeiramente, o marido tem medo dela. Ah, eu tenho medo dela, que ela é brava. Não, eu tenho medo de ferir essa mulher e estar ferindo a Deus. Porque qual é a revelação do sétimo selo agora? Não é Deus em carne humana, não é Deus habitando, mas Deus habita só em pessoas do sexo masculino? Não. Carne humana só masculino? Não. Não interessa que gênero seja, ela feminino ou masculino, Deus habita nela. E quando eu tenho esse testemunho, minha esposa tem medo de ferir a Deus. E quando ela tem esse testemunho, eu tenho medo de ferir a Deus e, portanto, eu a respeito. Respeito porque amo, mas respeito porque tem um Deus ali dentro também e eu posso feri-lo. E ao ferir a Deus, eu posso estar enquadrado aqui em coisas que eu nunca mais conseguiria mudar com oração. Existem coisas, Felipe, que não se muda com oração, não se muda com jejum. A única maneira de consertar determinadas coisas é arrependimento, confissão e altar. Buscar a Deus de uma forma intensa até adquirir aquilo. Há outras que pode fazer o que quiser fazer, que elas não vão mudar. Essas é quando você desobedece a Deus. Então, toma para a sua vida, para o seu casamento. Se houver muito tempo aqui, que você viva 50 anos, e ao voltar aqui na tal das bodas de ouro, você possa ter um testemunho assim, pastor, durante esses 50 anos, eu tive muitos erros, você vai ter. Eu tive muitos tropeços, você vai ter. Eu tive até umas briguinhas, vocês terão. Mas eu nunca abandonei a Deus. Eu nunca desobedeci a Deus e é por isso que eu estou voltando agora, depois de 50 anos, com a mesma Joana. E quem sabe com uma extensa família, mas nós não te desejamos isso por nada. Eu desejo, quem sabe, no máximo, uma semana de casamento para vocês. Pastor, mas vai acabar? Não, não, é porque nós temos uma promessa maior. Estamos saindo daqui. Felipe, tome essa escritura para a sua vida. Não seja um homem balançado por qualquer coisa. Não seja um homem que o vento passa para cá e ele deita junto com o vento volta para lá. O profeta Jesus Cristo chamou de uma cana agitada pelo vento. Seja um homem poste, um verdadeiro marco aonde ela possa confiar. Se a economia está boa, você está bem. Se a economia fracassa, você vira um problema dentro de casa. Não é assim. Se o emprego estiver bem, você está bem. Se o emprego fracassar, você vira um problema. Não, não, não. Você tem que ter uma firmeza em Deus. Se com emprego ou sem emprego, você é o mesmo homem. Se com a economia do país boa ou ruim, você é o mesmo homem. Deixa a sua vida ser para ela um lugar de refúgio.
Existem momentos que, às vezes, nós estamos com muita vontade de chorar, porque essa coisa de que o homem não chora não é verdade. Nós estamos com muita vontade de gritar um tanto e desesperar, mas nós olhamos para ela precisando de um ponto de equilíbrio e você se mantém ali. É o que Deus faz conosco. Tem horas que Deus tem vontade de arrebentar com tanta coisa, mas Ele dá uma olhada para a sua esposa e fala, não, eu vou me manter aqui. Eu vou suportar as coisas por eles. Já pensou se nós víssemos Deus apavorado? Deus desesperado? Isso, Felipe, é o que Deus requer de nós como maridos. Não pode ser homens tão fracos que qualquer coisinha desestabiliza. Se desestabilizar a sua vida, a sua personalidade, desestabiliza ela, desestabiliza a casa, desestabiliza filhos quando tem filhos. E aí, às vezes, você se priva do direito de chorar, você se priva do direito de sair correndo. Sabe que um pai de família ele não tem muito essa coisa de eu fiquei deprimido, ele não pode ficar deprimido. Às vezes ele não pode nem adoecer, ele está doente e levanta como se não tivesse, vai lá e trabalha. Ele faz isso, ele dá a sua vida pela família. E aí, às vezes, ela nem percebe que ele está doente. Aí eu viro para você, seja sensível. Seja sensível. Perceba quando o seu marido precisa de socorro. É o que nós fazemos com Deus. Mas Deus precisa de socorro? Deus precisa de me ouvir todos os dias dizer, Deus, muito obrigado. Eu amo demais o Senhor. Tudo que o Senhor fez para mim é maravilhoso. Isso faz Deus fazer de novo. E aí eu não usaria essa palavra com Deus, mas isso faz o Felipe se fortalecer. Deus é Deus, sempre a mesma coisa, mas isso faz com que o marido se fortaleça e queira continuar na sua batalha. Agora, há algumas palavras que faz com que o rei daquele lugar queira jogar fora seu reinado. Existem quantos maridos que querem, não é nem Deus que quer tirar ele, é que quer jogar fora. Não, eu perdi o gosto. Por quê? Porque falta essa sensibilidade da mulher ser um lugar para ele se amparar. Mas existe isso? Existe. Vocês dois estão casando para escorar um ao outro, para ser a força um do outro e não para tirar a força um do outro. Amém? Vamos colocar as alianças, que nem precisa de alguém trazer, você mesmo trouxe, Felipe. Para ninguém pôr a mão. A aliança é só você e a Joana, e ninguém mais, nem porta-aliança, nem nada. Amém. Então, nós vamos orar por vocês, para que assim seja. Aí, eu sei que vocês precisarão mudar de casa um dia, eu sei que vocês precisarão, quem sabe você vai mudar de emprego, mas eu me lembro, eu trabalhava numa empresa, e aí um irmão me ligou e falou, consegue um serviço lá para mim, porque eu trabalho numa empresinha pequenininha e não tem muita oportunidade. E aí eu ia conseguir. E a vaga que eu ia conseguir para ele era a vaga mais insignificante da empresa. E ele tinha, a empresa aqui era grande, e aonde ele trabalhava era uma empresinha pequenininha. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu não vou arrumar esse serviço para você, não. Ele falou, por quê? Eu disse, não, o que você precisa é alcançar a estabilidade aí aonde você está. Ah, mas aqui é um lugar sem oportunidade. Eu disse, não, eu não vou arrumar, não. Você vai ficar aqui 3, 4 anos para subir um degrauzinho de 20 centímetros, fica quieto aí. Aí ele ficou quieto ali. Daí, poucos dias, ele foi adquirindo confiança. Daqui uns dias, o patrão deu para ele uma determinada responsabilidade. Daqui uns dias, o patrão falou, você não quer ser sócio, não? Aí falou, mas tem jeito? Ele falou, não, eu vou te ajudar, só porque você é muito bom aqui dentro. Aí ajudou ele e ele ficou ali. Daqui a pouco ele trabalhava por sua própria conta. Por quê? Porque não mudou. Se ele tivesse mudado, ele estava lá até hoje, correndo atrás de uma classificação, de uma profissionalização de alguma coisa, e não teria conseguido nada. Ficou lá
A princípio ela achou que eu fiz mal à vontade, mas não foi, era uma direção de Deus. Fica quieto aí, você precisa disso. Existem coisas que é assim, Felipe. Não corra atrás do muito brilhante, não fique desesperado pelo grandão, fique dentro da vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja, estar falando com o irmão, irmão, se Deus te colocar para vender chuchu picado dentro de um shopping center, vai e faça, porque Ele vai te sustentar lá. Assim. Fica mudando. O Felipe está trabalhando disso, largou esse serviço, pegou aquilo, largou o outro, pegou aquele, largou o outro, pegou aquele. Ele já foi pintor, já foi pedreiro, já foi mecânico, já foi eletricista, já foi tudo. E não sabe fazer nada. Por quê? Porque ficou mudando, só porque daí uns dias tem um acerto para pegar. Então ele não se tornou nada. Seja autêntico, imutável. Joana, não fica mudando. Você é a Joana. Foi essa Joana que o Felipe gostou, não foi? E aí eu até falei com você, Joana, não vai entrar na conversa das pessoas e chegar aqui diferente. Quem era a Joana que nós conhecíamos? Uma moça pintada? Não. Era uma moça de vestes curtas e apertadas? Não. Por que no casamento ela tinha que vir diferente? Você tinha que vir Joana. Você não tinha que mudar. Você enfraqueceria o conceito que o Felipe tinha de você. Por isso eu te chamei lá e falei, Joana, não muda. Venha como você é. Ah, mas as pessoas achavam que não estava bom. As pessoas. Mas o Felipe foi lá quando você nem pensava em vestir assim, ou mudar o cabelo para lá, e não sei o que, ele foi lá e te fez uma proposta, não é? Então quer dizer que o Felipe gostou daquela Joana. Não tem que mudar. Amanhã não tem que mudar as coisas. Agora, se algum dia ele falar, Joana, eu acho que você podia fazer assim, vamos fazer dessa maneira, dentro da Bíblia, dentro da recomendação do profeta, você faz para agradar o seu marido. Né? Porque senão ela muda por causa da vizinha, ela muda por causa da mãe, ela muda por causa das colegas, e isso vai sempre enfraquecendo. Quem é a esposa dele? A gente conhece a esposa nossa pelo cheiro, a gente conhece pela voz, a gente conhece pela maneira de andar. Ela pode estar sentada aqui, que só dá para ver a cabecinha, assim, o altinho da cabeça, e falar, aquela é minha esposa. A gente pode estar vindo, Felipe, de qualquer lugar, assim, no meio de um monte de gente, pelo seu andado, ela sabe, aquele é o Felipe, aquele é meu marido. E aí as pessoas ficam tentando mudar. Você vai perdendo identidade, porque cada dia você é uma coisa. Por isso que há muitas pessoas que Deus não conhece. Cada dia eles são diferentes. Apartai-vos de mim, vós, praticantes de iniquidade, porque eu não vos conheço. Como não conhece? Um dia você é crente, outro dia você não é. Um dia você faz isso, outro dia você não faz. Um dia você... É essa mudança constante. Por isso que Deus não reconhece esse mundo de denominações. Elas mudam constantemente. Um surge com a prosperidade, corre todo mundo para a prosperidade. O outro surge com a coisa, aquilo dá mais dinheiro, eles correm tudo para lá. Não tem identidade, não são verdadeiros, e aí Deus não pode reconhecê-los. Mas nós reconhecemos a Deus porque Ele nunca mudou. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Então não precisa tocar nenhuma música, Felipe. Já está aí a... Felipe mandou uma mensagem e falou assim, olha, não vai ter porta-aliança porque já está comigo. Mas você sabe para quê? É para evitar aquele problema de ter que desamarrar as alianças aqui, esperar os menininhos entrar, não sabe se entra, se fica, né, Felipe? Felipe, essa aqui é a Joana. Prazer, Joana, Felipe. A Joana que você conheceu. A Joana que você amou como ela é. Não force a ser diferente do que ela é. Ajude-a a ser diferente do que ela é e que esteja, porventura, fora do padrão bíblico. Mas aquele que está dentro do padrão bíblico é assim que você a conheceu, ela é a Joana. Existem homens, houve um marido, ele casou com uma moça gordinha. E aí um dia ele falou assim, é porque eu não gosto de mulher gorda. E aí ela falou isso, eu falei assim, você é doido?
Você é doido, você casou com uma gorda e não gosta de uma gorda. Aí esse marido seu não tem cabeça. E ficou uma ferida nela que ele nunca vai fechar. Para que ele escolheu ela? Né? Você olhar para ela e falar assim, eu não gosto de mulher magra. Então você é doido, Felipe? Você me escolheu, eu era magra, assim. Não é assim, você não tem um perfil de mulher. Qual que é seu perfil de mulher? Seu perfil de mulher é Joana. Não quer dizer que é branco, é loira, é morena, não existe isso. Se você tiver um perfil, por exemplo, eu gosto de morenas, quer dizer que qualquer morena serve. Ou a sua, ou uma outra. Qual que é o perfil de homem que você gosta, Joana? Eu gosto de homens assim. Quer dizer que não tem que ser só o Felipe. No nosso caso, é único. Nós não temos um perfil, nós temos a pessoa. Qual que é o perfil que eu gosto? A irmã Lohane. Acabou. A irmã Lohane engordou. É a irmã Lohane. A irmã Lohane ficou velha. É a irmã Lohane. Ela emagreceu. É a irmã Lohane. Não muda. Tem que ser ela e acabou. Ela queria... que eram 3 características. Era bonito, alto e rico. Aí Deus deu um alto. Só o que eu tenho aqui é um alto. Né? E eu vou ficando cada vez mais feio, vai engordando, vai perdendo o cabelo, mas foi o que Deus deu. Né? Então aqui está a mulher que Deus te deu. A Joana como ela é. E aqui está o Felipe, como ele é, Joana. Que Deus te deu por seu esposo, por seu companheiro. Coloque suas mãos. Aqui está a palavra de Deus, como ela é. Não tenta mudar ela também, não. Se um dia você se encontrar errado de acordo com a palavra, e a Joana te mostrar e você diz, Joana, é verdade. A palavra está certa, eu estou errado. Mas você me perdoa porque eu quero estar enquadrado com a palavra. Vocês vão vencer. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está o Felipe e a Joana. E eles estão amparados pela Bíblia Sagrada. Essa Bíblia é o Senhor. A maneira de nós conhecermos a Deus foi através da Bíblia. Nós conhecemos de uma maneira que o mundo conheceu, mas o Senhor enviou um profeta e abriu essa palavra para nós. Alguém diria assim, mas profeta? Porque ele é Deus e não muda, e foi a maneira que ele determinou lá no princípio para fazer. Então aqui estamos nós desfrutando dessa graça tão maravilhosa do Senhor, que foi permitir que essa palavra ficasse aberta para nós consultá-la quando nós quiséssemos, quando nós precisássemos dela, poder entrar atrás desse véu glorioso, Pai, e descobrir tudo que é mister para o nosso sustento, para a manutenção da nossa casa. Que assim seja com o Felipe, que assim seja com a Joana, Pai, que eles possam consultar o Senhor sempre, que eles possam adentrar essa palavra sempre que houver uma dificuldade, sempre que surgir um problema, sempre que houver uma enfermidade, o Felipe e a Joana possam vir aqui e descobrir Isaías 53. Sempre que houver um mal, eles possam vir aqui e descobrir, ó Pai, Gálatas capítulo 3, verso 13. O Senhor se fez maldição por nós. Que eles possam descobrir São João dizendo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo pecado. Que eles possam descobrir João dizendo, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Senhor, que eles possam descobrir isso, mas não só isso. Que eles possam descobrir que não é tempo de estarem envolvidos tanto com esse casamento que esqueçam-se de Deus. Que esqueçam que o Senhor está aqui e já está em um momento de reunião da igreja viva com a igreja a ser ressuscitada para uma saída. E que eles estejam atentos ao mover do Senhor e não se movam da tua presença para que quando o Senhor sair com a sua noiva, saiam juntos, porque fazem parte dessa noiva bendita, Pai. Deus, eu te peço saúde para a Joana.
Te peço forças, te peço equilíbrio. Peço que o Senhor a abençoe, ó Deus, para que ela possa chegar a ser como aquela mulher virtuosa de Provérbios. E eu te rogo, meu Deus, da mesma maneira para o Felipe, que o Felipe possa andar nos teus caminhos a chegar ao ponto de um Enoque, porque eu creio que aquele foi um homem perfeito e andou com Deus e o Senhor para si o tomou. De Elias, um homem raptado, que ele possa ser a estatura de Jesus Cristo, Pai, para que esse lar, e não somente eles, se houverem filhos, eles possam ser raptados juntos. Abençoe-os, ó Pai. Se o Senhor for lhes dar filhos, que sejam eleitos, que sejam saudáveis, que sejam crentes verdadeiros, que sejam crianças para a honra e glória do Senhor. Se não houver tempo, que eles dois sejam verdadeiramente felizes e sejam fiéis um ao outro até a nossa saída aqui. Nós fazemos casamento até que a morte os separe, mas eu não consigo crer que eles morrerão, pela idade, pelo tempo, mas então posso pedir ao Senhor que esse casamento seja para sempre, sempre e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe, Felipe. Deus te dê muita graça, muita força. Tem uma cara só de um menino, mas é um grande homem, viu? Como disse São Paulo para Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Não olhe para ele só como um menino, assim como você. Deus abençoe. Ela parece uma menina, mas é uma grande mulher, né? Deus abençoe vocês. Parabéns. Agora nós temos que tirar foto sempre, amor. Vocês esperam, a igreja espera nós tirarmos foto aqui? Vamos tirar. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam pela internet. O pastor Vanderlei com a sua família lá em Goiânia. Todos os irmãos que nos deram o privilégio da sua audiência. A oferta vai ser tirada lá fora. A oferta será tirada lá fora, assim como tem sido dos outros casamentos. E vocês deram sua oferta, né, Felipe? Sua presença, sua vida. Saiba que todo esse tempo que você tem trabalhado aqui, que você tem tocado ali, Joana, é uma oferta para Deus. E agora é hora de Deus abrir as janelas do céu, derramar bênçãos dentro do seu lar. Deus vai te sustentar, filho. Amém? Deus abençoe vocês.